Pessoal, muito boa noite. Vamos fazer a nossa live relâmpago. Deixa eu chamar aqui o grande Marcelovski também. Só um pouquinho. Uhum. Aí, muito bem, muito bem. Grande Marcelo. Eu pedi, mandei o convite para você, você viu aí, né? Vi, vi aqui, Ma- acho que vi. Maravilha, vamos lá. Tô até... Nossa, tô te ouvindo muito bem hoje, o áudio tá alto aqui. Você tá me ouvindo bem? Então, Imagem. tudo certo. Hoje, finalmente, a gente conseguiu fazer um negócio aqui funcionar perfeito. A gente não, né? O Instagram conseguiu fazer a tecnologia rodar a nosso favor aqui, pelo menos. É isso aí, isso aí. Vamos lá, boa noite, pessoal. Boa noite, Antônio. Boa noite. Pessoal, como gostar de uma alimentação saudável? É possível? Né? Claro que é possível. Hoje o Marcelo postou a foto dele lá de um prato super colorido, todo saudável ali. E, no fundo, qual que é a questão? Montar um prato saudável, um prato assim colorido, todo mundo sabe mais ou menos ali como é que faz. Uhum. Isso em si não é um segredo. Mas, como é que você gosta de montar um prato desse? Digo, como é que você gosta, né, de comer um prato desse estilo? Essa que é a grande questão. Porque montar é até fácil. Agora, se manter naquela alimentação, se manter comendo um prato que seja mais colorido e gostar daquilo, aí é que entra o ajuste da mentalidade, não é, Marcelo? Então, esse que é o segredo, porque a gente comentou no evento, fazer um prato, e até falei que era a forma que eu fazia, e eu entendo como sendo a forma errada. Quando a gente, nas inúmeras tentativas aí fracassadas que eu tive de emagrecer até conseguir ter sucesso, eu achava que dieta significava, tinha aquela conotação de restrição, de sofrimento excessivo, de passar fome, e também, o que vinha na minha cabeça como primeira imagem? Aquela comida sem graça, aquela comida, aquele frango pálido com alface, com uma folha lá bem, mal, nem temperado. Então, é o que você falou. E eu postei, fiz questão de postar. Tava lá almoçando hoje com a família, tive esse insight, falei, poxa, eu vou postar no grupo lá para justamente mostrar que comer saudável é gostoso, não é tão pouquinho, mas mais importante que saber montar o prato é ter prazer, é o que você falou, essa é a chave. Isso que vai fazer a gente continuar. Porque se a gente consegue, se a gente monta aquele prato, mas, poxa, tá dia após dia achando aquilo sem graça, se forçando para comer, ou seja, usando a força de vontade, que uma hora vai acabar. Aí realmente é o que acontece com a maioria das pessoas. Ela vai fazer isso por uma semana, por 15 dias, quiçá por um mês. Mas o que é um mês perante uma vida inteira? Não é nada, né? A pessoa até vai ter, de repente, um resultado ali. Quanto que a pessoa consegue emagrecer em um mês de forma saudável? 4, 5 quilos? Tá, beleza. Emagreceu, entrou naquela calça ali que estava aguardando para ser usada no armário, mas aí depois de um mês a pessoa recuperou, no outro mês a pessoa recuperou todo esse peso, porque ela não está conseguindo sustentar essa alimentação. Esse prato bonito não faz mais parte do dia a dia dela, justamente por ela ter feito aquilo totalmente contra a vontade, não aprendeu a apreciar uma boa refeição, um prato bem feito, bem montado, bem elaborado, com todos os nutrientes ali, e que vão fornecer energia lá, vão fornecer combustível e todos os nutrientes que o corpo vai precisar para desempenhar as funções dele, né? Isso. E tem outra coisa aí também. Né? A questão de você fazer este prato e se alimentar, você vê, você não vai passar fome, né? Mas você vai fazer uma porção ajustada ali ao que você precisa comer. Né? Porque tem Uhum. vezes que a gente faz ali o prato e na preguiça de ir lá e se servir de novo, ou então, né, tendo essa possibilidade de você colocar mais comida de uma vez só, você acaba indo além do que efetivamente você precisa. Uhum. Então, geralmente, se você reparar bem na hora que você está comendo, às vezes, né, geralmente, às vezes foi mal, mas em muitas vezes, então, você chega ali num certo momento do prato, você olha, cara, já deu, né, já deu. E aí o que você pode fazer? Não vai jogar fora.
né? Se você puder guardar, óbvio, né? Você Uhum. pega aquele negócio, guarda, deixa lá, ou na geladeira, ou no micro-ondas, e essa não é uma ideia inovadora que eu acabei de ter, não. Tem muita gente que faz assim. Você Uhum. guarda ali o prato, tarde, você termina ele. Você não precisa colocar tudo, né, para dentro. E eu lembrei também de uma propaganda antiga, eu não lembro do que era exatamente, mas eu lembro a temática. Era uma família sentada à mesa, né, o pai, a mãe e o filho, eles estavam ali comendo, e aí o pai pegava ali, por exemplo, uma batata frita e dava para o cachorro. E a família estava comendo, né, a batata frita e o hambúrguer. Aí a mãe falava, e curiosamente o nome dele era Eduardo, né? Eduardo, batata frita para o cachorro. Aí depois mostrou, Eduardo, pizza para o cachorro. Ou seja, para o cachorro você não dá esses alimentos gordurosos e que, né, tudo bem que a gente come de vez em quando isso, mas para o cachorro você não dá. E aí por que que você se É. alimenta, digamos, uma frequência muito superior a uma que você sabe que vai te fazer mal? Né? E isso também sobre comer, né, a comida colorida e tal, e chegar naquele peso que você tanto queria, isso não é uma corrida que a sua linha de chegada ali é só colocar aquela calça. Isso se Uhum. mantém, porque se você, né, volta, e eu falo por mim que eu tinha esse efeito sanfona, você volta ali a engordar, você não pode mais usar aquela roupa de novo. Então não é agora que ela está me servindo, eu vou fazer o que eu quiser. Não. Agora que ela está te servindo, você viu, poxa, deu certo, então eu vou manter isso daí. Que a questão é justamente essa, você vai fazer aquilo gostando, né? Você vai aprender a gostar daquilo, ou então, às vezes, mesmo que você não goste, você vai fazer porque é necessário, porque você já sabe que Uhum. lá na frente você vai ter mais saúde e vai poder continuar usando aquela calça, né? Ou seja, Uhum. vai economizar roupa aí, né? Por exemplo, né? Ótima. Não, gostei dessa provocação que você fez da comida do cachorro, porque também faço uma analogia. Já vi alguém falar uma vez e eu fiquei pensando nisso. Fala, geralmente a gente tem aquela preocupação de não colocar qualquer tipo de gasolina no nosso carro, né? Não, porque essa É, aqui, eu vou colocar esse óleo, vou colocar esse lubrificante, esse aditivo aqui para dar um. E aí com a gente, né, é que você falou da questão do cachorro, eu fiquei pensando nesse negócio a gente não tem que colocar esse óleo aqui no meu motor, porque senão pode dar algum problema, né? Eu não vou colocar esse mais barato aqui, não, eu preciso trocar o pneu, então eu vou pegar esse aqui, não vou pegar esse recalchutado aqui, porque pode acontecer. E aí, quando é com a gente, né, quando é com a alimentação, a gente acaba sendo bem negligente, né, Antônio? Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, quando a gente bolou o tema da live de hoje, né? E surgiu um pouco, na verdade, foi a sacada que você teve depois de eu postar lá no nosso grupo. Mas eu quero te fazer uma pergunta, e eu acho que pode ser uma pergunta de muitas pessoas ali que estão acompanhando a gente, que estão no grupo, que nos seguem. Porque, para mim, isso que você falou é uma coisa que eu fiquei pensando. Você falou, não basta saber montar o prato. O segredo é gostar daquilo, daquela preparação, para começar a apreciar aquilo de verdade. Aquela comida de verdade, o desembale menos e descasque mais, que às vezes as pessoas torcem o nariz, mas que na verdade é gostoso. Agora, para mim, foi um processo, eu estou falando do meu processo de emagrecimento. Eu fui aprendendo a gostar, não sei, foi acontecendo, foi acontecendo. Mas assim, como? E aí eu pergunto para uma pessoa que é formada, que é da área da psicologia. Existe alguma técnica, alguma coisa que faça com que a pessoa, para ela passar a ter prazer nesse tipo, e não ficar só naquilo de só sentir, ter aquele paladar extremamente infantil e achar que arroz e feijão com salada e carne é ruim. Quer dizer, o segredo não é montar o prato bonito. E como fazer para a pessoa gostar disso? Porque, para mim, foi um processo normal, natural, foi aprendendo a gostar. Mas, para alguém que esteja com essa dificuldade que está nos assistindo agora, o que você deixaria aí como dicas, como sacadas, como insights? E aí, especificamente, tendo alguma técnica aí da psicologia, não sei. excelente isso daí, porque você aborda uma questão que é praticamente o universo inteiro de então, a gente pode, desde a memória afetiva, que aquele alimento possui, então, às Uhum. vezes é um doce que tem um sabor parecido com aquele que a minha avó fazia,
sei lá, aquela fritura que parece a que meu pai fazia no almoço de domingo. Então tem a ver também com a memória afetiva. Então, ao você se alimentar com aquilo, você puxa ali também essa memória afetiva. Né? O errado disso daí é você sempre buscar aquilo, né? Então isso te atrapalha no seu cotidiano. E tudo aquilo que te atrapalha no seu dia a dia, nos seus afazeres, isso aí sim se torna algo a ser tratado. Né? Então, além disso, não gosto de, né, que nem você falou, paladar mais infantil. O paladar, ele evolui à medida em que você evolui na vida. Então, você vai ficando mais velho, você vai provando, vai tendo acesso a outros tipos de condimentos, outros tipos de alimentos, você começa a trabalhar, então você vai tendo dinheiro para comprar outros tipos de alimento. Então, isso é meio que uma escalada. Só que, no meio dessa escalada, o que acontece ali? Você precisa se alimentar de coisas novas, né? Então, por exemplo, o arroz e feijão. O arroz e feijão, se você não temperar, ele vai ficar horrível, você não vai conseguir comer ele a semana inteira. No entanto, se você faz um arroz muito bem temperado, e aí, claro, você vai ter que aprender a gostar desses condimentos. Por exemplo, a cebola, o alho, o sal, que é isso que você coloca ali no feijão e no arroz. O bife, você vai fazer ele temperado ali, de repente você acha um chimichurri para colocar ali em cima, né? Que você põe no azeite e coloca em cima dele. Isso daí, se você pensar bem, uma criança, geralmente ela não tem acesso ou não se interessa. Mas você também pode ir escalonando e testando. Eu, por exemplo, eu não gosto de doce com salgado, tá? Eu não gosto. No entanto, existem algumas coisas que eu gosto. E não foi assim pela primeira vez que eu provei que eu comecei a gostar. A minha esposa, ela faz uma salada de 7 grãos com outras coisinhas aí. Tem até uva passa no meio, né? Que é a uva passa, que é a parte doce. Em princípio, quando ela me descreveu esse negócio, que é uma salada mais fitness, né? Mais de baixa caloria e com muitos grãos, muita fibra, eu torci o nariz, que eu falei, cara, mas você tá botando uva passa aí, uva passa eu não gosto, né? Daí fui lá provar. Primeira vez eu comi, é gostosinho, né? Tem um pedacinho ali de queijo, aquele queijo branco e tal, é gostosinho. Na terceira vez que eu comi, eu já comecei a gostar. Então, não é porque você provou uma vez também que aquele negócio lá, eu não gostei. Tirando a gueroba não teve jeito. Eu já provei umas 20 vezes aquele negócio lá, não. Mas você vai provando e você vai vendo, não, é bom, é gostoso e tal. E aí você também tem que pensar ali para ajustar a alimentação de acordo com o seu objetivo. Né? Hoje, no Stories, eu estou fazendo um booking agora por causa da academia, que é para ganhar massa. Depois eu vou lá para a fase de peso, que é para cortar. Então, existem alguns alimentos agora que eu vou ter que adicionar ali na minha dieta, gostando ou não, eu vou comer. Só que, né, aí tem outra coisa também. Se eu não gosto daquele alimento, tá? Eu não gosto, sei lá, chuchu. Né? Tem muita gente que fala que chuchu não tem gosto de nada. Eu gosto de chuchu. Mas a questão é a seguinte: você, na vida adulta, faz coisas que você tem que fazer porque você tem que fazer. Né? Ou você todo dia feliz da vida trabalhar porque é a melhor coisa do seu dia. Não, você vai trabalhar muitas vezes porque você tem que trabalhar. E aí a alimentação, ela às vezes, né, prazerosa, e às vezes ela pode ser, cara, eu tenho que comer para sobreviver. Então, isso daqui, de você ajustar o paladar e de você encarar a refeição não como a sua única fonte de prazer, a sua única fonte de alegria daquele dia, e começar a encarar aquilo lá como eu estou alimentando a minha máquina, que nem o Marcelo falou, você não vai botar qualquer gasolina no teu carro. Né? Aposto que na máquina de lavar roupa lá, você não coloca aquele sabão lá, que a gente sempre compra 2 tipos de sabão em pó, né? Um sabão em pó para lavar roupa e outro tipo de sabão em pó para poder passar no chão da casa, né? Imagino que 99% das pessoas fazem isso. E aí você vai tratar o seu corpo da mesma forma. Você vai dar, né, aí, pelo amor de Deus, né, gente? A analogia aí, mas presta atenção. Você vai tratar o seu corpo com o melhor sabão, com a gasolina premium, né? Você vai dar essas coisas. E como é que você faz isso no dia a dia? É um ajuste de comportamento, né? Você ajusta o seu comportamento. Então, você, em alguns momentos, você se força a fazer aquilo, em outros momentos, você escolhe aqueles alimentos que você realmente gosta, faz um tempero bom, mas come uma quantidade reduzida. E aí, quando eu falo alimento que você gosta, o arroz, feijão e a carne, que é basicamente o plano ali para todas as alimentações do seu dia a dia, você vai comer aquilo lá e em porções
adequadas, você vai fazendo teste. Hoje eu vou botar, sei lá, 2 ou 3 colheres de arroz e uma concha de feijão. Faz o teste, vê como é que você se sente ali, para você ir ajustando, porque quem vai mandar nesse ritmo é você, não é ninguém de fora. Você também tem que ser responsável por isso. E aí, quando você se torna responsável pela sua alimentação, que você começa a prestar atenção no que você está fazendo, isso naturalmente vai entrando ali no seu hábito. E depois de 21 dias, né, em linhas gerais, aquilo se torna natural. Então, automaticamente, ao se servir, você já vai buscar os alimentos que você tem, que você sabe ali que vão te fazer bem nesse caminho que você está percorrendo. Então, é uma coisa que se torna natural, né? Mas precisa de todo esse esforço inicial, né? Não dá para fazer, sei lá, uma sessão de hipnoterapia, eu te dar um medicamento XYZ que da noite para o dia isso muda. Não é assim, né? Você também tem que ser responsável pelo processo. Por isso que é importante que você preste atenção no que está fazendo, no que está colocando no prato e, especialmente, enquanto você come, você presta atenção no que você está fazendo, né? Nada de celular e televisão. Eu sei que às vezes pode até ser divertido, mas você prestando atenção mais naquilo lá, você consegue até sentir mais o sabor da comida. E a saciedade vem antes, porque você está se alimentando e não distraído ali, colocando coisas para dentro. Sensacional isso aí que você... Duas coisas que me chamaram a atenção, e aí eu comecei a me olhar, veio um flashback na minha cabeça de tudo que eu fazia, e é basicamente isso que você... Essas duas coisas que eu vou contar agora, que é isso que eu fazia, só que eu fazia talvez de uma forma meio intuitiva, meio inconsciente. E assim, eu acabei de validar o meu método aqui, porque realmente o que eu fazia é o que você falou. E eu comecei a fazer de uma forma, assim, talvez não tão consciente na época. E as duas coisas que você falou, expor, você tem que expor o seu paladar. Às vezes alguma coisa que você não acha que você gosta, daqui a 21 dias você vai gostar. Você tem que treinar, reeducar, né, o seu paladar. E sair um pouco daquela coisa infantil de só querer o excesso de doce, o excesso daquela gordura que vai realmente ter. Existe uma explicação científica para o cérebro gostar tanto de sal, açúcar e gordura. Mas não é só isso, né? E não deve ser só assim. Então, essa questão de você, não adianta, você vai ter que se expor durante um tempo. E aí, isso remete a uma outra coisa, tem relação, que é o que também que eu comecei a fazer comigo. Durante um tempo, é fazer o que você não gosta. Depois você pode até começar a gostar, mas é o que você falou, você vai se expor ali aquilo. Fala, putz, eu vou dar um exemplo aqui. Eu só conhecia o abacate se era com açúcar, bater aquela vitamina com leite e açúcar no liquidificador. Quando eu comecei meu processo de perda de peso, foi até uma recomendação, né, da nutricionista de incluir o abacate. E aí muitas pessoas agora vão ter, nossa, mas abacate é uma fruta que tem muita gordura. Calma, a gordura ela é essencial, ainda mais a gordura do bem, né? Mas eu comecei a comer ele puro, sem açúcar, sem nada ali. Na época, eu falava, putz, não tá tão gostoso, mas deixa eu persistir. Hoje eu já consigo, não é a comida mais deliciosa do mundo? Não é. Eu continuo não achando, mas eu já consigo comer ele puro e já senti um certo prazer. Mas por quê? Porque eu persisti, eu fui... Poxa, nós somos adultos, né? As pessoas querem, sempre, é isso que eu falo, a gente tá na era do prazer imediato. É ligar a Netflix lá, é ficar rolando o feed o dia inteiro. As pessoas, sei lá, se entediam muito fácil, não querem tudo assim. A gente já conversou sobre isso. Mas é justamente isso que você falou, é você se expor por um tempo para você ir criando aquele hábito e, poxa, ter essa mentalidade de que nem tudo na vida vai ser gostosinho, né? E aí não é só a questão da alimentação, envolve tudo. Para o meu relacionamento, talvez eu tenha que abrir mão de algumas coisas para agradar o meu parceiro. No meu trabalho, eu vou ter que, de repente, ir para uma reunião. Poxa, odeio fazer isso, odeio fazer coisas burocráticas no meu trabalho. Mas, poxa, faz parte. A vida não é só fazer o que gosta o tempo inteiro. Então, eu vejo, assim, que talvez a gente está numa era e numa geração que quer, e talvez isso seja um pouco culpa, não só, mas dos smartphones, de tudo muito fácil, do prazer imediato, da comida industrializada super acessível, de você abrir lá aquele pacote de biscoito e, nossa, ter um pico de dopamina, aí você vai lá e tá zapeando a televisão e procurando filme, e acaba que nem assiste, você fica só lá, pá.
aí depois você fica lá rolando o feed e você não consegue ficar 5 segundos num vídeo do TikTok, que você já quer passar para o próximo. Então, é fazer as coisas mesmo sem gostar. E talvez, se você tiver essa força, não sei se é força de vontade a palavra, mas talvez dali um tempo você comece a gostar, que é o exemplo do abacate que eu dei. Hoje eu já consigo, obviamente não é aquele, nossa, que delícia, mas eu como sem problema. Antes eu torcia, realmente, era difícil. Eu sentia que eu estava ali, eu tinha que... Putz, espera aí, isso aqui... Hoje eu já eduquei meu paladar, então acho que é um pouco isso. Essas duas coisas aí que você falou me remeteram ao passado e eu vi e falei, pô, eu acho que realmente esse é o segredo. É o nosso método aí, realmente ele estava ali, isso aí funciona, né? Essas duas coisas aí que você falou mais coisas, mas essas duas coisas que me chamaram mais a atenção, realmente elas são simples, mas elas funcionam, né? Eu vou te falar o negócio do café. Tem muita gente que fala que quem toma café de verdade toma sem açúcar, sem adoçante, coisa e tal, né? Eu tomo café. Eu tomava café com açúcar, muito, depois eu fui diminuindo, aí passei para adoçante. Hoje em dia eu tomo café sem nada, né? Eu faço meu café coado lá de manhã, tomo sem nada. Eu gosto do café sem nada? Não. Não, esse café que eu faço lá de manhã para acordar, ou da cafeteira lá, e a maçã deveria ser, né? Eu devia comer uma maçã, que a maçã me deixaria mais acordado do que o café. Mas enfim, eu tomo café. Faz parte do meu ritual matinal às 5 da manhã. Eu não gosto de café sem açúcar. Eu prefiro ele com açúcar. Eu gostaria, né, menos do que com açúcar, eu tomaria ele com o adoçante. Agora, por que todos os dias eu tomo esse café sem açúcar, sem adoçante, do jeito que ele vem mesmo? Porque, cara, é um desconforto ali, aquilo para mim. Se eu não consigo tomar um café no dia que é desconfortável, que não é gostoso, o que eu vou conseguir fazer no resto do dia? Se eu não consigo suportar um cafezinho, entende? Então, a alimentação, você passa a gostar, são essas duas coisas que é importante você entender. A alimentação saudável, com essas coisas todas aqui que o Marcelo falou, o prato que ele postou que estava maravilhoso, você aprende a gostar. Não pode até ser no primeiro dia, mas você aprende a gostar. E o segundo, às vezes, tá ruim, você não tá gostando, mas é assim mesmo. Você vai lá e continua. Porque um café que eu tomo sem açúcar e sem adoçante, primeiro, ele já me mostra que, cara, eu suportei isso daqui, então eu vou suportar muito mais coisa ao longo do dia. E outra, o que eu quero lá na frente? Como é que eu quero olhar para mim e falar, olha como é que você tá? Né? Eu quero passar na frente, né? Até fiz história disso também. A real é que quando a gente faz esse exercício, dieta e tudo mais, a gente quer ficar bonito nu, né? Então eu quero passar no espelho lá e falar, pô, tá bacana, 43 anos aí, ó, tá legal. Então, isso é uma das coisas. É óbvio que não é só a estética. Não, tem muita coisa. Da saúde. Isso tudo que a gente está falando é questão de saúde. Esses outros defeitos aqui, de você se tornar mais forte, de você se tornar uma pessoa mais resiliente, se tornar uma pessoa que consegue fazer o que precisa ser feito, e às vezes com prazer, inclusive, isso daí não é estética, isso é mentalidade, é o seu organismo funcionando com energia. Essa é a questão. É isso. Não, e outra coisa, acabei de ver aqui nos comentários, vai muito na linha do que a gente está conversando, mas a Sandra colocou aqui, o resultado vai dando prazer e aí passa a gostar, né? Olha, às vezes, a gente aprende a olhar para o resultado e aí uma coisa vai se retroalimentando, né? Para um hábito se estabelecer, você precisa ter a recompensa, claro. Então, às vezes, a gente vai sentindo essa diferença, não só no físico, na roupa ali, porque às vezes está no comecinho da dieta tal, mas é o que eu falo, tem os resultados que já são mais imediatos, que é você se sentir melhor, mais disposição. Se você acerta numa refeição, não só na quantidade, mas na qualidade, a diferença que isso dá na disposição, porque, pô, você não está entupindo. Cara, o corpo humano, ele é perfeito. Se você só colocar porcaria nele, aí depois a pessoa fala, putz, eu tô meio triste, aí eu tô com dor de cabeça, aí a pessoa não dorme direito, uma coisa vai puxando a outra. E às vezes a gente não acha que é a questão da alimentação, mas, poxa, a gente é o que a gente come, isso não tem nem o que refutar, né? Mas também tem uma outra coisa, na linha do que a Sandra colocou, às vezes
nem vai dando tanto prazer assim, que é a questão do abacate. Mas, poxa, é fazer o que precisa ser. Quer dizer, para mim é importante ter ali, de vez em quando, faz parte da minha rotina, por várias questões. É uma fruta saudável, uma gordura boa que a gente precisa, dá muita saciedade também. Em vez de você comer, às vezes, só uma maçã à tarde, que não vai segurar tanto a fome, você pega uma fruta um pouco. O abacate ele é diferente de quase todas as outras frutas, que são mais assim, aguadas, um pouco, algumas mais doces, outras. O abacate ele é uma das poucas frutas que tem essa concentração maior de gordura do bem. Então ele vai, a gordura ela tem uma digestão mais lenta, então por isso mesmo que ela vai demorar, você vai demorar um pouco mais para sentir fome. Então eu aprendi a colocar, lógico que não odeio, não torço mais o nariz, mas não é uma coisa que me dá, que prazer. Mas, né, eu acho que conjugando essas duas coisas, tentando ter clareza do benefício, do resultado que você está tendo, e também um pouco dessa questão de, poxa, somos adultos, a gente precisa fazer algumas coisas na vida aí, a vida não é só prazer, não é o tempo inteiro, né, 100% do tempo, sendo, sei lá, acho que a gente pode dar o nome de um comportamento hedônico, indo já para uma linha mais da psicologia, da filosofia, acho que esse comportamento hedônico, a pessoa sempre em busca do prazer, não quer pagar o preço, não quer o sacrifício. Enfim, se a gente for ficar aqui falando sobre isso, a gente vai passar a madrugada toda, né? A gente vai passar. Mas eu acho que é um pouco disso do que a gente estava falando e um pouco do que a Sandra falou. Porque eu percebia que eu estava tendo benefício com aquilo. Não, e não é o que eu te falei, repito mais uma vez, não é só o benefício estético no espelho, mas era o benefício de, poxa, eu estava sentindo que eu estava, além de saber que eu estava fazendo bem para mim, porque a gente começa a estudar, e não precisa também ir muito a fundo, a gente sabe o que faz bem, o que não faz. Quando a gente tem essa consciência que a gente está tendo autocuidado com a gente, né, a gente fala, pô, deixa eu me. Então, que nem hoje no prato, fala, pô, eu vou encher meu corpo de nutrientes, ele precisa. Né? E aí também tem o benefício mais imediato, que às vezes as pessoas focam muito no peso só. Mas é o que eu te falei, melhora já o sono, melhora a disposição. Porque, pô, você vai comer uma comida muito pesada, muito engordurada, com pouquíssimos nutrientes, que são as calorias vazias, você vai pegar lá um pão, que basicamente ali tem energia contida ali dentro em forma de calorias, mas ele não vai te dar vitaminas, minerais, proteínas, ou seja, caloria vazia. Né? Um copo de cerveja, por exemplo, não vai nutrir teu corpo, ele vai te dar caloria e ele vai te dar ali alguns malefícios, enfim. Mas a gente tendo consciência disso, eu comecei a ter consciência disso, fala, pô, tô fazendo um bem para mim mesmo. E aí começa automaticamente, pô, dali a uma semana, pô, meu sono tá melhorando. Dali a mais um pouquinho, poxa, não estou me sentindo tão sonolento mais depois do almoço. Então, as coisas vão empilhando, né? Isso que eu falo, nunca é uma coisa só. Mas a gente tem que ter um pouco de jogar luz nisso, né? E acho que a nossa função aqui, em todas essas lives que a gente vem fazendo, é jogar luz nessas coisas que são simples, mas às vezes a pessoa não está enxergando isso. E pode ajudar, né? Às vezes, uma sacada aqui, a pessoa fala, putz, é mesmo, né? Essa é a ideia. Que eu também falou. Não gostava de couve e pimentão. Insisti algumas vezes e agora adoro. E eu vou te falar que eu também era assim com o pimentão. Eu não gostava de pimentão. Hoje em dia, eu gosto de comer pimentão. Vai explicar isso, né? Depois de velho, aprendi a gostar. Mas é assim mesmo. Né? Que é exatamente o que o Marcelo falou, que a gente estava conversando aqui desde o começo. Né? Então, você vai lá, você faz, você vai aprender a gostar. E se ainda assim você não aprender a gostar, você vai fazer, porque você quer lá na frente aquele resultado. E ponto final. Simples assim. É isso, é o que a Sandra falou de novo do pimentão. Tem que insistir um pouco, não adianta, porque senão a pessoa vai continuar no jeito que ela tá. Se ela tentar, hoje eu fiz lá um pratão de salada, que não necessariamente tem que ser sem graça, você pode ali fazer uma combinação legal, um tempero legal, aí vai junto uma fonte de proteína bem preparada, bem temperada, que você falou, poxa, achei sensacional que você falou do chimichurri, eu adoro. Então, você pode usar ali a criatividade, a forma que você prepara, né? E quando eu falo a forma, lógico, tem aquela tradicional, você pode assar uma comida, você pode grelhar. Aí, aqui, basicamente, tente não fazer
consumir muitos alimentos imersos em óleo, que é a famosa fritura. Mas formas de preparo também significam, poxa, o tempero que você vai fazer, se você vai deixar, às vezes, aquela cor. Eu gosto de fazer em casa, por exemplo, o brócolis, em vez de fazer na água, ficar aquela coisa meio sem graça, eu boto numa frigideira ali, boto manteiga, que você deve usar também. Isso que eu falo, não é proibido usar, mas manteiga é gordura. Tudo bem, mas assim, além de ser uma fonte de gordura boa, você precisa de gordura. A gente precisa. É lógico, tem que saber. Não vai botar ali aquele tijolão inteiro de manteiga, mas aí você vai deixando ela dourar, fica com aquela casquinha, né, dando aquela... Que nem quando você faz o bife, vai ficando com aquela casquinha, né, crocante ali, em vez de você fazer aquele frango sem graça na água ali, desfiado, aquele frango branco. Então, e aí o tempero que você coloca, isso aí... não tem, é difícil as pessoas não gostarem. A comida de verdade é gostosa. Só que às vezes a pessoa está com aquele... Na cabeça dela, ela está associando a uma coisa muito sem graça, que geralmente, né, o estereótipo da dieta é aquele prato com alguma coisa verde ali, bem sem graça, e uma proteína sem gosto, sem tempero. E aí, realmente, quem que vai conseguir? Só que, então, não é assim, não é para ser assim, não precisa ser assim. E isso é uma das coisas, né, Antônio, que a gente se propõe a ensinar na nossa mentoria. Desmistificar essa questão da alimentação, trazer toda essa simplicidade, essa mudança de mentalidade. Acho que eu estava conversando com uma seguidora hoje no direct, e eu estava explicando para ela estava me falando que ela já tinha feito uma bariátrica, que ela tinha já tido reganho de peso, isso é muito comum. Aí eu mandei um áudio para ela de uma forma, lógico, educada, a gente tem que tratar todo mundo bem. Mesmo quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada ali, porque se ela está ganhando peso, ela está fazendo alguma coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, eu também quis dar uma cutucada. Eu falei, olha, você tirou um pedaço do seu corpo. Você tirou um pedaço do seu estômago. Só que você não mudou a sua mente. Por isso que você está... Não adianta. Você fez ali a cirurgia, perdeu, sei lá, um exemplo, 20 quilos e já ganhou 10. Daqui a pouco ela vai recuperar esses 20 e vai até ultrapassar. Vai chegar ali, né? Vai estar pesando mais do que ela pesava antes de fazer a bariátrica. Aí eu falei, olha, você precisa entender, não dá para dar uma aula lá também, né? Mas assim, você precisa, primeira dica que a gente sempre tenta dar assim, para esse tipo de problema é que eu falo para todo mundo. Você fez uma cirurgia, você tirou um pedaço do seu estômago, mas você não mudou o seu cérebro. A forma como você... Por isso que a gente coloca o título do nosso produto é Emagreça Sua Mentalidade. Porque enquanto você não mudar a forma de pensar, enquanto as pessoas não mudarem a forma de se relacionar com o alimento, elas podem até emagrecer durante um tempo, só que depois vai voltar tudo, não é isso? Você não pode tratar a alimentação como uma punição ou como uma recompensa. Simples assim. Você tem que entender como a sua relação com a comida pode mudar, que é exatamente o que o Marcelo falou, que a gente ensina nessa mentoria, e aí lá dentro você aprende a desenvolver esses mecanismos, né? Esses mecanismos, essas técnicas em que você vai gostando de coisas ali que você tem ali à sua disposição, porque não adianta nada te falar, porque você vai precisar colher lá dos monges tibetanos um grão específico. Não, isso é bobagem. Você vai fazer com o que você tem dentro da geladeira, né? Se não for só um limão, um super bonder e uma bisnaga de ketchup, dá para você usar o que você tem dentro da sua geladeira lá para poder fazer as suas refeições. E aí é isso que a gente te ensina lá dentro, né? Como que eu vou me alimentar e ter prazer naquilo, ainda que sejam coisas que, né, pelo rótulo ali não tem tanta graça, né? Mas isso não importa. O que importa é você saber fazer aquilo, conseguir fazer aquilo, gostar daquela sua nova forma de pensar, que daí, no fim das contas, daí tanto faz se você gostou ou não do que você está comendo, você vai gostar do que você está fazendo. Então, esse é um dos vários diferenciais que nós temos lá na mentoria. Isso que você falou, e é bom frisar, que é gostar do que faz, é aprender a gostar, porque fica natural. Aí não tem como a pessoa voltar a engordar. É que nem eu.
Hoje eu consigo, eu tenho total controle do que eu vou comer, eu sei. Lógico que eu tenho meus dias um pouco mais. Tudo tem que ter equilíbrio na vida. Agora, se você faz, vamos supor, um exemplo, 3 refeições no dia. Na semana são 21 refeições. Pô, se eu faço uma enfiando o pé na jaca, sabe? Lógico, se eu não for comer uma geladeira inteira que vai botar tudo a perder, mas assim, você pode comer, todo mundo deve comer a sua pizza, comer o seu. Aliás, você pode comer o seu bombom todo dia, você não precisa esperar o dia do lixo. Sabendo ali, a alimentação é contexto, gente. Então, assim, se você acorda, faz um bom café da manhã, com bastante nutriente, aí você vai para academia, você chega, faz um belo almoço com comida de verdade, e à noite você repete basicamente o almoço. Poxa, você pode comer um bombom, você pode comer um pedaço de chocolate, você pode comer um pedacinho de bolo. E justamente isso também vai ajudar a ter a aderência nesse estilo de vida. Porque também, né, se a pessoa realmente, por mais que ela aprenda a reeducar o paladar e não sinta aquela necessidade absurda de ficar comendo doce toda hora, mas, poxa, faz parte você inserir um docinho ali, outro acolá. Você não precisa ficar comendo sempre as mesmas coisas todos os dias. Isso aí é para uma pessoa ou outra. Eu, sinceramente, eu sou um cara que, para mim, poucas opções, se repetir todo dia, basicamente a mesma coisa, eu não me importo. Só que as pessoas não são eu. Muitas pessoas precisam um pouco mais de variedade. Então, assim, né, a gente não pode fazer um produto voltado para o que a gente pensa. Eu sou um cara que tem essa característica de, para mim, tudo bem, comer ali todo dia um arroz e feijão, variar, fazer uma pequena variação de vegetais ali, variar, obviamente, a proteína, mas ficar naquela base fixa de 90%, para mim não tem problema. E para algumas pessoas também não. Muitas vão se identificar comigo, vão ter esse mesmo padrão de comportamento. Mas a gente sabe que talvez a maioria não seja assim. Então, é sempre importante falar que as pessoas não vão ficar esperando, sei lá, chegar o Natal para comer aquele docinho. Não, você pode, minha senhora, colocar um docinho todo dia, de repente chegar um dia no final de semana e fazer uma refeição também um pouco mais livre, né? Então, só que o segredo é você aprender a gostar, que foi o que, para mim, é normal, eu não sofro, eu não fico pensando em chegar o dia do lixo, eu não fico, não é um fator de ansiedade, não, eu sei que está chegando, eu estou numa segunda-feira, um exemplo. Aí eu não vejo a hora de chegar aquele sábado, porque é o dia que eu vou comer pizza. Poxa, ninguém merece viver desse jeito. É a mesma coisa do cara que odeia o trabalho e aí não aguenta, não vê a hora de chegar sexta-feira. Tudo bem, às vezes durante uma fase da vida a gente faz algumas coisas que a gente não gosta. Muitas pessoas realmente precisam estar num um trabalho ruim, um trabalho chato. Mas também a gente sabe que não precisa ser assim, é uma crença limitante. Todo mundo pode sim galgar, é um pouco mais difícil para uns, não vamos ser hipócritas aqui, um pouco mais fácil para quem já tem não está saindo do zero. Mas enfim, só fazer um parênteses, né? Não vamos misturar as coisas aqui. O que eu quero dizer é que a gente não precisa fazer eternamente aquilo que a gente não gosta. Então, dá sim, eu aprendi, e assim, eu aprendi a desenvolver, a exercitar essa musculatura aí, e muito do que você falou, que é, por um tempo, não fazer o que não gosta e ter essa mentalidade de insistir um pouco para ir criando o hábito. E hoje, para mim, não é nenhum sacrifício, eu não preciso ficar esperando chegar o sábado, que nem fazendo analogia, né, daquele trabalhador que, putz, na segunda-feira o cara já não vê a hora de chegar à sexta-noite. Aí chega no domingo, o cara está em depressão. Então, não precisa ser assim com a alimentação, sabe? Não precisa ser esse martírio, né? E é isso que a gente ensina. Uma das pequenas, né? Uma das pequenas coisas, porque são 24 encontros lá, todos ao vivo, com possibilidade de interação em tempo real. Então, não é algo que ficou gravado lá e está desatualizado, porque às vezes a gente podia ter gravado esse curso há um ano atrás. E aí não tem aquela conexão, né, com a pessoa que está assistindo, talvez. Verdade. Vai ser sempre ao vivo com vocês, vocês participando, vocês mandando dúvidas, a gente vendo ali o que está dando certo, o que não está dando certo, pensando em novas estratégias, né? Então, tem isso, tem as aulas que aí ficam gravadas para quem, né? A gente sabe que não pode, às vezes pode não
naquele dia pode não estar ali naquele momento, mas elas vão ficar gravadas para vocês, daquelas aulas que a gente está fazendo. Claro. Então, sim, a gente precisa também que você queira, né, minha senhora? Se a senhora não quiser, não dá para forçar, né? O negócio está sendo praticamente, né? Tanta coisa que tem, que é 24 aulas, são grupo de WhatsApp, grupo na comunidade no Facebook, todo mundo ali se ajudando. A gente vai criar um grupo inteiro de apoio ali, onde é um ajudando o outro. Então, assim, todo mundo bem acolhido, todo mundo juntinho, com o mesmo objetivo, mas você precisa dar esse passo e entrar. Se a senhora não entra, não tem como eu te ajudar, não tem como eu acompanhar, né? Você, né, um por casal também. Então não dá pra gente fazer isso só daqui do lado de fora, até porque com as lives a gente fica mais limitado, né? Então, é aquela máxima, né? É aquela nossa máxima que passou a guiar um pouco nossas vidas, que tudo começa com uma decisão, né? E a decisão tem o poder realmente de mudar tudo na frente, mas você decide agora, no presente, e aí você não vai ter aquele resultado que você está visualizando, mas começou aqui. Aquele corpo que você vai ter daqui a um ano está começando agora, com essa decisão. E a decisão pode ser justamente entrar para o programa e deixar aqui o recado que o link está lá na bio, na minha bio, na bio do Antônio, só que no dia 10, às 23h59, dia 10, terça-feira agora, hoje é sábado já. A gente fez o evento na quinta-feira, abriu as inscrições e a gente avisou. Só que eu estou reforçando aqui que no dia 10 se encerram as inscrições. Quem não entrou, não entra mais, a gente não vai reabrir, não tem papinho furado aqui. E quando a gente for lançar outra turma, não vai ser esse valor, provavelmente não vai ser essa garantia. Você falou, né, da interação ao vivo, do grupo do WhatsApp, de toda essa rede de apoio. E não vou nem falar da garantia. A garantia é obscena, né? Não vou explicar. Quem quiser, entra no site, entra na nossa página, clica no link, na minha bio, na bio do Antônio, você vai ver lá a garantia, ou seja, o risco está todo nas minhas costas, nas costas do Antônio. Você não tem risco nenhum, risco zero. Você tem um tempo absurdo ali para testar. Se você não conseguir, a gente vai lá, pega na tua mão de novo, te levanta, você fica mais um tempo com a gente. Então, realmente, a pessoa tem que querer. E eu fiz hoje eu estava indo treinar na academia, e eu fiz uma sequência de stories lá, falando para as pessoas que a gente entende quem de repente não tá numa... Por mais que a mentoria seja um valor muito baixo, muito abaixo do que ela poderia custar, a gente entende que tem algumas pessoas que não estão no momento, não podem investir. E eu reforço a palavra investimento, porque isso não é uma despesa. Investir em saúde, emagrecer, isso vai te dar um retorno absurdo, que não dá nem para mensurar financeiramente. Mas a gente entende aquela pessoa que, poxa, hoje eu não estou no momento, né? Estou com algumas prioridades aqui em casa. Só que para aquela pessoa que tem a possibilidade, que tem esse valor e não entra, beira para mim um pouco de falta de humildade, de reconhecer que precisa de ajuda, porque é aquela velha máxima, né? A pessoa está vendo essa live, viu o nosso evento na quinta-feira, ela tem a opção de ignorar tudo e tudo bem, né? Continua a vida como ela está. Já desisti de mim, não quero mais emagrecer, deixa do jeito que está, joguei para Deus. A pessoa tem a possibilidade de continuar tentando, batendo cabeça sozinha, que é o que a maioria das pessoas que nos acompanham, as pessoas que vêm nos seguir e que se inscreveram para o evento, muito provavelmente ou já sofreram ou nesse exato momento estão passando pelo efeito sanfona. Então elas estão tentando, elas tentam uma dica ali, aí elas conseguem emagrecer um pouco, depois elas não têm a constância necessária e voltam a engordar. Então, essa outra opção da pessoa querer fazer tudo sozinha, tudo bem, também está no direito dela, mas ela vai gastar tempo, vai gastar mais dinheiro, às vezes tomando remédio, e não vai ter o resultado, vai ficar presa nesse ciclo de efeito sanfona provavelmente a vida inteira. E a terceira opção é ter essa humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda na vida. Para tudo. Ninguém vive sozinho. Eu preciso da ajuda da minha esposa, eu preciso dos meus filhos, eles precisam de mim, eu preciso ajudar o meu colega no trabalho. A gente vive numa sociedade e a gente não sabe. Quando eu estou com alguma dúvida, o que a gente faz? A gente vai, às vezes, pesquisar na internet alguma pessoa que
Ah, eu preciso aprender a investir o meu dinheiro. Eu vou lá e procuro uma pessoa, ou comprando um curso, ou consumindo de forma gratuita. Eu falo, poxa, eu não sei tudo sobre investimento. Então eu vou lá e consumo algum conteúdo. É a mesma forma. Se a pessoa não consegue emagrecer até hoje, é porque ela não sabe o que ela precisava saber. E não entrar no programa é um pouco disso, é um pouco de arrogância, talvez. É um pouco. Eu sei que a gente às vezes também não tem que ser fofinho todo o tempo. A gente vai, que nem a mentoria é para ser um local de acolhimento, de apoio. As pessoas precisam disso. A gente sabe que a gente passa numa epidemia de ansiedade, as pessoas deprimidas, se sentindo sozinhas. Mas, ao mesmo tempo, também, poxa, a verdade tem que ser dita. A pessoa tem que ter um cutucão ali. Né? É que nem quando a gente vai ensinar os nossos filhos. E justamente por eles não saberem muito da vida, estou fazendo agora essa analogia. A pessoa que me emagreceu até hoje é porque ela não aprendeu as técnicas, não aprendeu o que a gente já sabe. É a mesma coisa com o seu filho. A gente fala, poxa, você vai orientar o teu filho, que é adolescente, você fala, poxa, deixa eu te ensinar aqui, porque eu tenho experiência. Você ainda não tem o conhecimento suficiente da vida. Né? Então é a mesma coisa. A pessoa precisa ter a humildade, a gente precisa, né, reconhecer que a gente não vai saber de tudo. E a gente precisa dessa orientação. Da mesma forma que um filho precisa do pai, as pessoas que querem emagrecer, que querem qualquer coisa, querem melhorar em algo na vida, elas têm que procurar mentores, professores. Não é, Antônio? Exatamente. É exatamente o que o Marcelo falou. Se eu tivesse alguém para me ajudar naquela época, eu tive que desvendar tudo sozinho, né? E o Marcelo também aí que se lascou inteiro todo sozinho para poder chegar onde chegou, cara, com certeza eu teria, né, pedido essa ajuda. Eu com certeza. Agora, não tinha para onde eu correr naquela época. Ninguém me ofereceu um negócio desse aqui. E aí a gente sabe porque vocês podem se beneficiar e nós podemos ajudar, é que o negócio tem que ser assim. Mas aí você vai falar, por que não faz de graça? Bom, primeiro que, né, vamos ser bem sinceros, que custa menos que uma pizza, né? Você gasta menos que uma pizza nisso daqui. Uhum. Outra coisa, o valor, ele tem um efeito pedagógico. Se você não paga, você não dá a mínima para o que você está fazendo. E aí você larga isso, não se compromete. Ou seja, eu poderia realmente dar isso aqui de graça, eu realmente poderia. Mas assim como eu já atendi paciente sem cobrar nada, e ele faltava, ele não ia, ele arrumava uma desculpa, chegava depois, atrasado, e um monte de coisa. Porque ele não valoriza. Se é de graça, a pessoa não... Ou seja, se eu te desse, você ia se inscrever e não estaria aqui. Essa é a verdade. Então, pelo menos assim, o valor é ridículo, você vai pagar, mas você vai ficar naquela, pô, eu paguei, né? Eu tenho que estar lá, pelo menos. Eu tenho que, pelo menos, fazer um pouquinho. E aí, quando você começar a fazer esse pouquinho, que você começar a ver os resultados, você falar, caramba, eu investi bem. E, obviamente, né, as pessoas que não aproveitaram dessa e veem os resultados dessa turma lá no nosso próximo, e aí, que nem o Marcelo falou, nunca jamais que vai ter ser dessa mesma forma, tá? Isso já é um fato. Né? Desse jeito aqui que está sendo esta mentoria, não vai ser de novo. Você pode ter certeza absoluta. E aí, quando você estiver vendo os outros resultados lá, você vai falar, poxa, eu devia ter entrado naquela. E eu vou falar, devia mesmo, mas agora você entra nessa. Porque se você não entrar nessa, a próxima também não vai ser igual. Tá? Então você já fica pronto aí, já vai lá, já clica no link da bio, que está na bio do Marcelo ou na minha bio. Né? Depois eu vou deixar lá no Stories o link direto. Vai lá, se inscreve, investe. Se você estiver bem, você vai fazer tudo melhor. Tudo o quê? Tudo, minha filha. Tudo. Vai estudar mais, vai ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma trabalhadora melhor, uma empresária melhor, qualquer coisa melhor. Porque Com você vai certeza. estar sentindo melhor. É isso, Antônio. Né? Acho que... a gente se propõe que, já finalizando, a gente se propõe a estar aqui no mesmo horário amanhã também, para a gente pegar pessoas que não puderam de alguma forma. A gente sabe que às vezes sábado é um dia meio complicado e domingo à noite as pessoas geralmente já estão em casa e tal. E para quem está assistindo aqui, de repente assistir de novo amanhã, para sair de cima do muro, entendeu? Porque a gente vai explicar mais, a gente sempre traz, vamos trazer um conteúdo de valor também, não vou fazer um suspense aqui. Vamos fazer um suspense. A gente vai trazer um conteúdo de valor aqui para ensinar, para dar alguma dica, alguma sacada.
Só que assim, você não vai ficar vivendo de diquinhas daqui, dicas de lá. Se você, e assim, você pode ficar, você vai pesquisar um monte de coisa de dicas soltas ali, só que, pô, olha o trabalho que isso dá. Eu vou ficar pescando uma dica aqui, outra ali, eu vou comprar um livro, não sei o quê, blá. Então, você vai para um programa todo estruturado ali, que tem todo o conhecimento nosso condensado, compilado. Então, amanhã a gente vai estar aqui no mesmo horário, domingo às 20 horas. Quem vai assistir essa live de forma gravada, vai ficar gravada. O Antônio depois vai disponibilizar nas nossas duas redes. Mas já clica no aviãozinho também, manda esse conhecimento para mais pessoas, porque é ajudando, a gente tem que ajudar, né? É ajudando mais gente, que a gente vai cumprindo a nossa missão, né? A gente costuma falar que a gente está aqui na Terra para servir. Então, da mesma forma que nós estamos aqui dispondo do nosso tempo, quem está assistindo também manda esse conhecimento que sempre pode ajudar mais uma pessoa. Né, Antônio? Maravilha. Então, é isso. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, 20 horas, já fica aqui o convite para quem está assistindo. 20 horas de domingo, a gente vai fazer essa super live. Maravilha, é isso aí, pessoal. Nos vemos amanhã. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Até amanhã às 20 horas. Se inscreve lá, clica lá nos links. Manda logo. Investe em você, viu? Não vai dar esse mole, não. Valeu, Marcelo. Valeu, boa noite, Antônio. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente.